O Atlético Mineiro realiza os últimos ajustes no gramado da Arena MRV para o confronto contra o Flamengo pela final da Copa do Brasil no próximo domingo, dia 10 de novembro. O gramado do estádio foi novamente trocado após problemas com a drenagem devido às chuvas. O clube replantou parte da superfície, cerca de 5,5 mil metros quadrados, utilizando o modelo Ready to Play. A grama foi retirada de uma fazenda no estado do Rio de Janeiro, em formato de rolos, e transportada em caminhões refrigerados para o estádio alvinegro. A base do novo gramado é feita com areia, favorecendo a atuação do sistema de drenagem em caso de chuva. Essa é mais uma troca do gramado feita pelo Atlético. A última ocorreu em agosto, quando o clube trocou essa mesma parte do gramado e usou base de argila, devido à indisponibilidade de base de areia no mercado. Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, de volta aqui no Resenha Rubro-Negra para mostrar muita coisa para vocês. Vocês viram aí a atualização do plantio, ou melhor dizendo, do replantio na Arena MRV. Gramado tá ficando bonito, é um gramado duro. Aliás, no vídeo de hoje mais cedo, quando eu mostrei imagens do gramado, algumas pessoas colocaram nos comentários: ô Fabrício, é um gramado duro pro Flamengo, mas é duro pro Atlético Mineiro também. Sim, só que o Atlético Mineiro tá treinando nesse gramado. Vocês não acham que o Atlético não tá replicando o jogo no campo deles, né? Claro que tá. E o Flamengo não tá. O Flamengo é totalmente avesso a treinar num campo sintético. O Flamengo até tem um gramado sintético no Ninho do Urubu, na verdade tem 2 ou 3, mas o Flamengo não gosta de treinar lá. Somos totalmente avessos, e eu sou também, a treinos nesse tipo de gramado. Então o Flamengo vai pra lá meio que despreparado, vai ter que se adaptar lá, e os atleticanos já estão mais adaptados a esse tipo de gramado com areia. A gente fazendo sempre o possível para trazer para vocês todas as informações atualizadas. Aquela fake news que saiu ontem, que o jogo iria para o Mineirão, nega de Tibiriba. O jogo neste domingo será na Arena MRV. Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês ainda sobre a situação financeira do Flamengo. Hoje, na hora do almoço, lá no Central do Fla, eu trouxe um vídeo com números, dados, explicando para vocês o porquê do aumento da dívida líquida do Flamengo. Mostrei todos os números e fui no X da questão, para vocês entenderem se é motivo de se preocupar ou não. Toda vez que há um crescimento de dívida, seja na nossa casa, no nosso trampo ou no Flamengo, é sempre motivo de preocupação. Por quê? Porque quando a dívida cresce, ainda mais como cresceu agora, a gente tem que ficar esperto com ela. A gente não pode deixar as barbas de molho, a gente tem que ficar de olho ali para poder controlar. E é isso que eu quero explicar para vocês. Uma ação do Flamengo no ano que vem pode mudar tudo, pode ter uma reviravolta para bom ou para ruim para os cofres do Mengão queridão. E, gente, é necessário alertar sim, porque por falta de alarde e por muita sobra de oba-oba que a gente dançou em outras vezes. Dessa vez, não. Nós estamos aqui focados em tudo que acontece no clube, sabedores dos números e atentos e alertas para podermos cobrar na hora certa antes que a vaca vá pro brejo. Então a gente está de olho nisso e eu vou conversar sobre isso com vocês. Também quero conversar sobre a questão da arbitragem. O Flamengo é o clube mais prejudicado nesse Campeonato Brasileiro e eu vou provar para vocês. Gente, se tem uma coisa que eu odeio é chorar por arbitragem. Quem me acompanha sabe. Eu faço de tudo para nunca reclamar de arbitragem. Porque se o time jogar bem dentro de campo, não tem como a arbitragem atrapalhar, não tem mesmo. Por exemplo, lembram daquele árbitro Edilson da Silva? Tem muita gente que é novo, não vai se lembrar, mas no início dos anos 2000, teve um árbitro que assumiu, foi penalizado e banido do futebol mundial por ter admitido que manipulou jogos. Num dos jogos que ele tentou manipular, ele tinha que dar a vitória para a equipe que estava jogando contra o Figueirense. Aquele ano, o Edmundo estava jogando no Figueirense e o Edmundo fez 6 gols para o Figueirense. No depoimento do Edilson, ele disse o seguinte: nem todos os jogos eu conseguia manipular. O Edmundo fez 6 gols para o Figueirense. Como eu ia conseguir manipular esse jogo para outra equipe vencer? Eu me pego muito a isso. Quando o time joga bem, quando o time produz e executa bem, não há arbitragem ruim que tire a vitória da gente.
Mas a gente tem que reconhecer também que o nosso papel é muito maior do que aquilo que a gente está fazendo nos bastidores. A gente não pode ter o maior clube das Américas sendo tão e amplamente prejudicado assim. Raramente vocês me veem indo contra a arbitragem. Raramente vocês me veem com mimimi, com chororô, com pipipi, popopô. Mas hoje não dá. Hoje eu vou ter que mostrar para vocês, porque são dados. São contra fatos, não há argumentos. Contra dados não há argumentos. Então eu vou mostrar dados que verdadeiramente o Flamengo vem sendo prejudicado, como se fosse um time pequeno. Há na dúvida contra o Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo é grandão, tem dinheiro. Então se você arrebentar com um grandão, muita gente vai chorar, mas pouca gente vai se prejudicar. Agora, se você pega um grandão, é aquela luta de Davi contra Golias, né? Sempre pró-Davi, nunca pró-Golias. Então, vou mostrar isso direitinho pra vocês. Vocês estão ligados aqui que eu falei pra vocês sobre o calendário aprovado pelos clubes, né? Todo ano, os clubes reclamam que não tem a oportunidade de ter voto na decisão do calendário. Esse ano, a CBF tomou tanta pancada que resolveu chamar o Conselho Nacional de Clubes, mais Flamengo e Palmeiras, para aprovarem o calendário de 2025, que tem um Super Mundial de Clubes no meio do caminho. Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, talvez Atlético Mineiro, tem que estar nos Estados Unidos no dia 10 de junho. O torneio começa no dia 15 de junho e vai até 13 de julho. O que essas equipes que vão estar disputando o Super Mundial de Clubes vão fazer se o Brasileirão não parar, se a Copa do Brasil não parar? Como é que faz? Bom, a CBF arrumou um jeito de resolver isso. Mas a Federação Paulista de Futebol não quer que isso aconteça. Eu vou pedir para vocês anotarem o nome que eu vou falar para vocês, tá? Pega um papel aí, anota no seu celular, mas anota. O nome do cidadão é Reinaldo Carneiro. Guardem esse nome. Não é nem para esse vídeo aqui, mas guardem para a vida. Sabe por quê? Porque esse Reinaldo Carneiro, ele é o atual presidente da Federação Paulista de Futebol e é o cara que quer ser o próximo presidente da CBF. Se bem que foi aprovado ali nas coxas esses dias ali na CBF, que o presidente da CBF ele pode ter 2 reeleições. Então o Edinaldo Rodrigues, que é amigão do Landim, pode ficar no comando da CBF até 2034. Então até 2034 a gente não deve ter muito perigo de ter esse Reinaldo Carneiro, não. Mas o tempo passa assim e é importante, no momento certo, a gente dar o pulo do gato e falar, Reinaldo Carneiro não, na CBF de jeito nenhum. Senão a gente tá enrolado. Já vou começar logo falando para vocês da situação do calendário, que é importantíssima, tá? Como eu disse aqui agorinha para vocês, se a gente não paralisar o Brasileiro e a Copa do Brasil ano que vem, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Atlético ou Botafogo vão acabar sofrendo demais porque vão ter jogos adiados que terão que ser encavalados. Então a CBF arrumou uma maneira de paralisar o Nacional, levar, esticá-lo até o final quase de dezembro do ano que vem, dando férias, partidas para os jogadores. Expliquei tudo no vídeo que eu fiz aqui ontem, né? E aí os clubes que vão jogar o Mundial não ficariam prejudicados. A CBF também pediu às federações para diminuir o número de datas dos estaduais. Ao invés de 16, que são as datas do Rio, de São Paulo e do Rio Grande do Sul, passa para 12, que é, por exemplo, em Minas Gerais. A ideia da CBF é começar o Brasileiro em março, e não na segunda metade de abril, como vem acontecendo. Mas, para isso, os estaduais teriam que encurtar de 16 para 12 e começar na primeira semana de janeiro, ok? Resumão passado. Reinaldo Carneiro, presidente da Federação Paulista de Futebol, disse que essa ideia é péssima, é ruim, prejudica os menores clubes e ele vai privilegiar os estaduais, ou seja, ele vai embarrear o calendário do ano que vem. Mas ele pode? Pode. E ele disse que a maioria das federações estão aliadas a ele. Eu sei que a Federação de Pernambuco não está, mas a do Rio de Janeiro ainda não se pronunciou. E é bem capaz dela estar coliada com o pessoal da Federação Paulista. Agora, por que os caras querem defender um estadual começando na segunda semana e com 16 datas, prejudicando a competição mais importante, que é o Campeonato Brasileiro? Porque os campeonatos estaduais são onde as federações pegam dinheiro para danar.
É ali que a Federação Carioca pega dinheiro. Já viram o borderô de um jogo do Flamengo no estadual? O tanto que a Federação Carioca pega? No último Carioca, e tem sido assim em todos os campeonatos cariocas, a Ferge é quem mais lucra. Lucra mais do que Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense. Teve um ano que ela faturou mais do que os 4 grandes juntos. Então é nesse momento que as federações enriquecem. É nesse momento que as federações conseguem o seu dinheiro. E é por isso que eles não abrem mão. A CBF deu uma sugestão de calendário, mas na verdade são as federações que comandam a aprovação daquele calendário ou não. A verdade é que o presidente da CBF, ele é meio que subordinado às federações. Ele não pode definir e as federações acatarem. Então, se o Reinaldo Carneiro, presidente da Federação Paulista de Futebol, conseguiu o apoio da maioria das federações, o calendário não será esse. E aí nós teremos Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, Atlético Mineiro com o seu ano comprometido, porque eles vão ter que sair para jogar nos Estados Unidos e quando voltar, vai ter um montão de jogo encavalado, tirando condições desses times de serem campeões brasileiros, porque vai chegar com muitos jogos atrás, 1 mês e 10 dias mais ou menos, né, aproximadamente. Não vai dar 1 mês, pessoal, porque a gente vai ter aquela questão da desclassificação. É que eu não queria falar isso, né? Mas a gente sabe que o Super Mundial de Clubes vai ser praticamente impossível, por exemplo, chegar numa quartas de final. São muitos clubes europeus, são muitos clubes fortes. Tentar passar para as oitavas. Então volta antes do Mundial terminar, mas ainda assim perde uns 2, 3 jogos. E tem um detalhe, se não puder começar os estaduais mais cedo, o Campeonato Brasileiro, mesmo ele sendo paralisado, gente, vai ter jogo segunda, vai ter jogo quarta, vai ter jogo sexta, igual foi na época da pandemia. Vão ficar jogos encavaladíssimos um em cima do outro, porque uma das ideias do brilhante Reinaldo Carneiro é manter tudo como tá e parar o Campeonato Brasileiro do mesmo jeito. Ou seja, deixam as datas empurradas lá para abril afora e depois os clubes que estiverem disputando o Mundial, quando chegar, disputem seus jogos encavalados, com o Campeonato Brasileiro parando por 1 mês. É de uma cretinice absurda. Tudo para não mexer nos estaduais. Vamos ver se a maioria das federações vai apoiar, mas é nesse momento que os clubes têm que ter força dentro das federações. Tá na hora do Flamengo pressionar a Federação Carioca, tá na hora do Fluminense pressionar a Federação Carioca, o Botafogo pressionar a Federação Carioca, o Palmeiras pressionar a Federação Paulista para conseguir uma coisa diferente. Agora, falar em pressionar é até sacanagem pro Flamengo, né? Eu sonho com um dia que o Flamengo vai conseguir pressionar alguém. O Atlético Mineiro, por exemplo, veta sempre 3, 4 árbitros em cada mata-mata que ele tá e a CBF acata na moral. O Flamengo não consegue vetar nem a cor do calção que o bandeirinha vai usar. O Flamengo é totalmente desprovido de moral fora das 4 linhas, sendo esse gigante que é. Quer ver só, pessoal? O Flamengo é o 10º time mais favorecido com decisões do VAR. O 10º. Antes do Flamengo, vem, claro, lógico, o Palmeiras como o clube mais favorecido em decisões do VAR. Vamos supor, Palmeiras tomou um gol. Aí o VAR tá olhando se foi impedimento. O VAR crava impedimento. Palmeiras sofreu uma falta dentro da área. O VAR vai olhar. O VAR crava penalidade. Foram 10 oportunidades cravadas a favor do Palmeiras. 10 também a favor do São Paulo. Pura coincidência que os 2 primeiros ali sejam clubes de São Paulo. Depois tivemos 8 decisões favoráveis a Fortaleza e Cruzeiro. Depois tivemos 8 para Cuiabá e Atlético Mineiro. Aí tivemos 7 para Vitória, até o Vitória tem mais moral que nós. Vitória, Atlético Goianiense, Corinthians e 6 pro Fla. Até o Vitória tem mais moral que nós. Agora é o seguinte, no quesito ser prejudicado, aí só dá nós, nação. Para ser prejudicado pelo VAR, o Flamengo é o número 1. Yeah! Não tem nada de essa. Não tem nada de bom ser o primeiro em ser prejudicado. O Flamengo é o time com mais decisões desfavoráveis
definidas pelo VAR, com 10 decisões contra nós. Fizemos gol, foi pro VAR, vai ser anulado. Tomamos gol, foi pro VAR, vai ser confirmado. Fizemos falta, foi pro VAR, vai ser expulso ou vai ser penalidade marcada contra a gente. Enquanto o Palmeiras tem 10 decisões favoráveis, o Flamengo tem 10 desfavoráveis. É sensacional. A força dessa gestão fora das 4 linhas é uma coisa de louco. O Corinthians também tem 10. Aí vem o Inter e o Atlético Mineiro com 9. O Cuiabá com 8. O Cruzeiro também com 8. Na 7ª colocação, os viceínos com 7 decisões desfavoráveis a eles. Na 8ª colocação vem o Botafogo e o Juventude com 7. Na 10ª colocação vem o Atlético Goianiense com 6 decisões desfavoráveis. Isso tudo tá melhor que o Flamengo, tá? O Palmeiras só aparece na 17ª colocação com 5 decisões desfavoráveis. São 20 clubes. O Palmeiras é um dos 3 menos prejudicados pelo VAR. Aí fica mais fácil, né? Tem que ser contra tudo e contra todos sempre. E a gente ainda tem uma gestão molim, que não pressiona ninguém, que não corre atrás de ninguém. Aí é brabo, né? Aí não dá. O Flamengo tem que ser mais forte fora das 4 linhas. E tem que ser mais forte na questão financeira também. Não vou explicar tudo pra vocês que eu já expliquei no vídeo do Central do Fla. No final desse vídeo aqui eu vou deixar aquela caixinha com o vídeo do Central do Fla. Você vai lá e dá uma olhada pra entender a questão financeira do Flamengo. Ela preocupa? Ainda não. Quer dizer, temos que ficar de olho, mas não é nada desesperador ainda não, tá? Wesley e Fabrício Bruno receberam propostas esse ano na casa de 200 milhões de reais. Se o Flamengo receber novas propostas nessa casa por esses 2 atletas e os venderem, o Flamengo liquida os problemas financeiros, tá? 200 milhões de reais que entrarem nos cofres rubro-negros liquida os nossos problemas. Por quê? Porque o que aconteceu de novo nesse ano foi os 170 milhões do terreno do gasômetro. Entrou 200, liquidamos a fatura e temos que cumprir com toda a meta orçamentária para o ano que vem. Simples assim. Então Fabrício, Bruno e Wesley podem salvar 2025 ou na primeira ou na janela do meio do ano. O Flamengo quer levar o Wesley por Super Mundial. Porque com o Wesley crescendo de desempenho, se ele conseguir mostrar o melhor futebol dele no Super Mundial de Clubes, aí vai ser muito bem vendido. Capaz de ser 200 milhões de reais só no Wesley. E mais uma graninha ali no Fabrício Bruno, que deve ter uma desvalorização, porque agora ele tá no banco de reservas. O tempo todo desse vídeo, vocês viram aqui atrás de mim esse sujeitinho, ó. O X-Men. Esse cara é o Wolverine do Flamengo. Não é o Alexandro, não. O Alexandro tá mais pra Charles Xavier. Eu tô falando desse que tá com a bola ali, ó. O lourinho ali, ó. Luiz Araújo. Luiz Araújo sofreu uma lesão gravíssima e está aí, ó. Sorridente, leve, serelepe, para poder fazer parte do scratch rubro-negro que vai enfrentar o Atlético Mineiro no final de semana. Por enquanto, Nicolás de la Cruz segue fora. Hoje e amanhã nós teremos as definições se o Nico consegue jogar. Mas segundo eu apurei, a situação do Nico é praticamente impossível. Mas vamos ver. O impossível é só uma questão de opinião, já dizia o poeta. Bora ver se ele consegue se recuperar a tempo de ajudar o Felipe Luiz e nós na decisão contra o Atlético Mineiro. Já tá treinando? Já tá malhando? Tem que malhar para levantar a taça. Eu já tô aqui, ó, fazendo um exercício aqui para poder levantar a taça. Nós vamos levantar essa taça no domingo, se Deus quiser. O Atlético é um time difícil, vamos ter que jogar muita bola. É um clube que vai decidir em casa, 12 decisões de mata-mata na casa dos caras, eles não perderam nenhuma, porque tava esperando o Flamengo chegar. Ai, 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 tá chegando a hora. Nação, tá chegando a hora e eu tô muito otimista. O coração tá palpitante e tá confiante que a gente vai conseguir. Vai ser difícil, vai ser árduo, vai ser nos últimos minutos, mas a gente vai levantar essa taça de Copa do Brasil, se Deus quiser. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Ai, 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 tá chegando a hora, o dia... Tô treinando.